Fala galera, aqui é o Felipe e a gente está pronto para mais um episódio do Touch Drops. E hoje a gente vai falar sobre o óculos de realidade aumentada ou realidade mista da Lenovo, o A3. Então tá, Bruno, vamos lá, vamos começar com o assunto. O que você trouxe para a gente? Você que encontrou aí essa novidade, responsável pela parte de tecnologia, está sempre antenado nessa área. Boa. Vamos começar do seguinte, cara. Por que a gente deve falar sobre os óculos de realidade mista da Lenovo? Primeiro, porque a gente sabe que a linha de ThinkPad da Lenovo é específica para escritório, né? Específica para o mundo corporativo. Sim, é bem corporativo e tanto a parte de notebook, de acessórios. Exatamente. E o A3, né? O novo A3, ele é um óculos para compor esses acessórios. E por que falar disso agora, em 2021, né? O lançamento de 2020, etc. É nesse limbo, né? Entre 2020 e 2021. Por que a gente está tomando esse assunto e por que esse é o nosso primeiro episódio? Por alguns motivos. Porque isso dá liberdade para a gente falar sobre dois eixos que eu acho muito importantes. Primeiro, a tecnologia em si, por que eles estão imputando isso em um óculos, se isso é novo ou não. E mais do que isso, o que é a tecnologia? O que é a realidade aumentada ou realidade mista? A diferença para a realidade virtual. Exato. Então, poxa, às vezes se eu coloco um óculos, a pessoa pode confundir realidade mista com realidade virtual. Então, Sim. Eu acho que abre uma oportunidade de a gente poder desmistificar essas tecnologias e mostrar, de fato, como aplicar isso. E o mercado criou essa imagem, né, de que o óculos serve para a realidade virtual. Boa. Basicamente, se a gente for voltar no tempo e entender aonde os vestíveis foram vistos pela primeira vez, a gente está falando de 2006, mais ou menos, que foram quando começou os testes na Google, com o Google Glass. Eu acho que todo mundo viu o case Google Glass no mundo. E foi um case muito interessante, não só pelo fracasso que ele teve, mas o porquê do fracasso dele. Mas vamos lá, depois a gente chega nessa parte. Algumas barreiras, né? Sem dúvida. E ele foi para o mercado sem estar pronto. Ele foi como um beta. Isso é mais legal. Eles ficaram de 2006 a 2012 projetando. E em 2012 o engenheiro falou, cara, a gente não está pronto. Mas aí a gestão, né, o time lá de dentro falou, vamos fazer o seguinte, vamos lançar para o mercado e dizer que a gente está em teste. Qual era a ideia do Google em lançar isso para o mercado sem estar pronto? Para que as pessoas conseguissem ajudar o desenvolvimento do beta. Sim. E aí, qual foi o problema? Eles lançaram isso em 2012, se não me engano, e em 2014, acredito eu, pararam. Por quê? Porque eles tiveram um gap e o lance de não ter dado certo foi por conta da privacidade. Porque eu podia tirar foto, eu podia filmar, e isso... eles não estavam prontos para aquilo naquele momento. E as pessoas encararam aquela tecnologia que era um beta, que era uma hiper inovação, um passo gigantesco em vestíveis, como algo pronto e basicamente escrito em pedra, sabe? Pô, cara, como é que os caras não pensaram nisso? Como os caras não pensaram naquilo? Mas era um teste, era um beta. Então, para eu não estender, basicamente... Isso Google foi Glass, a Google. Foi, exato, rolou com a Google. E isso ajudou a gerar um mercado gigantesco de vestíveis. Isso eu estou falando de vestíveis como relógio, wearables, enfim, tudo que você possa imaginar veio dessa leva e a gente começou a entender que isso faz sentido e virou tendência. E qual tendência, qual legado que o Google Glass também trouxe para a gente? E por isso que a gente vai chegar lá, não estou fugindo muito não, o tema a gente vai chegar no A3, mas por que eles entenderam que isso faria sentido em 2021? Fora a Lenovo, tem a Microsoft, que tá no game, né, de corporativo, e entendendo que realidade mista pode fazer sentido e tal. E eles usam o HoloLens. Inclusive, recente, o lançamento do HoloLens 2. E ele é muito próximo da entrega do Lenovo. A diferença a Lenovo teve talvez um pouco mais de cuidado com o design para você usar isso no escritório. E o HoloLens ele foi muito voltado para a parte de engenharia, para a parte de manutenção, em que você vai lá na ponta, coloca o óculos, o cara opera uma troca de rolamento de um motor, por exemplo, ele consegue, com a realidade mista, projetar o motor aqui, entender como é que é a visão explodida desse motor, e ele tem talvez um engenheiro na retaguarda lá na fábrica ajudando ele a tomar as decisões para montar isso tudo. Então, a Microsoft pensa muito
nessa entrega se a gente for falar de educação, né? Nessa forma de facilitar e até a parte de treinamento, né? Então Sim, eu consegui... é bem remoto, né? Então, Sem dúvida. pensando no cenário atual que a gente está vivendo e no que vai ser, o que é um novo cenário, né? A gente transformou. Acredito que a parte de educação, principalmente, a gente não vai retroceder. Então, já são ações de educação voltada à produtividade, ao hands-on. Legal. E tocando no assunto de produtividade, é basicamente nisso que a Lenovo foca. Muito mais do que romper as barreiras de realidade aumentada e tal. Ela faz com que, por exemplo, você consiga ter 10 desktops na tua linha de visão e você consiga ter mais produtividade com isso. Ou widgets específicos na tela que vão te facilitar. Então, se eu sou um trader, por exemplo, eu vou conseguir ter um monte de dados para eu tomar decisão e isso já vai estar na minha visão periférica. A gente consegue ver isso no vídeo de lançamento, o teaser que eles lançaram no site. Mostra muito uma pessoa no dia a dia de trabalho dela, colocando óculos, super corporativo também, com design que não é algo muito robusto, parece um óculos convencional. E ali ela consegue abrir várias telas com ganho de produtividade, bem focado. Inclusive, eles colocam uns indicadores na tela justamente para mencionar essa linha que eles querem atacar. E que, como o Bruno falou, a Microsoft já está ativa e a Epson também, e a Lenovo vai chegar para abrir concorrência com eles aí nessa tendência de realidade aumentada através de óculos. É isso. E se você está vendo a gente no YouTube, provavelmente o que a gente está falando, você vai estar conseguindo assistir o material que a gente vai disponibilizar na Lenovo. Se está no Spotify, corre lá no YouTube e dá uma olhadinha. Boa. E eu falei que esse é o Lenovo ThinkPad A3. Legal. E existe um modelo que foi criado há 2 anos atrás, que é o A6. O que muda? Eu, particularmente, acho o A6 meio trambolhão, meio grandão, mais parecido com o HoloLens. É tradicional, né? Mas eu acho mais bonito. O novo, eu achei ele muito... Parece esse óculos aqui. Ele é um vestível mais tradicional, mais leve. Ele tem tudo de melhor, mas eu achei ele não tão legal quanto o... eu gostei do A3. A3. Dá pra sair na rua, dá pra ir no shopping. Não exagera. Não dá pra chegar nesse nível, não. O que tem de similar no mercado que fazem trabalhos parecidos? Eu tenho o NVIDIA 3D. O que o NVIDIA 3D faz? Ele não é comparável, porque basicamente o que ele vai fazer, o NVIDIA tende a ser muito mais voltado para jogos. Então, ele vai melhorar a experiência, ele vai conseguir me deixar um pouco mais imerso no jogo. Fora isso, eu tenho o Oculus Go. O Oculus Go é da Rift, e existe o Oculus Rift também. O Oculus Go, ele é o Oculus Pocket da Rift. O Oculus Go eu coloco ele e o próprio hardware, né, o próprio computadorzinho, o próprio celular já está nele. Sim. Então eu consigo assistir e consumir conteúdo através dele, em realidade virtual. E o Oculus Rift eu conecto no computador e consigo ter outro tipo de experiência. E a gente tem o HTC Vive, que é exatamente igual o Oculus Rift, é o concorrente direto. E agora, vamos lá. Qual é a diferença de realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista? Eu vou dar exemplos clássicos para ficar mais fácil da gente conseguir assimilar. Pokémon GO, né, que foi febre há 2 anos atrás, não me recordo. Porém, ele é um exemplo clássico de realidade aumentada, que é basicamente com um celular ou qualquer gadget que eu tenha a câmera, eu consigo apontar para algum lugar e, junto do meu ambiente físico, eu consigo projetar, né, alguma coisa. Então, isso é realidade aumentada. Realidade virtual, eu coloco um óculos e eu me teletransporto, eu estou dentro de uma outra realidade, certo? Beleza. E a realidade mista, literalmente, ela é mista. Ela é basicamente, eu coloco o óculos, eu não me transporto para uma outra realidade, ou seja, eu ainda estou aqui no ambiente, e eu consigo fixar, basicamente, o óculos traqueia o ambiente, e eu consigo fixar em alguns locais. Por exemplo, eu posso ter um quadro naquela parede usando esse óculos, um quadro imaginário, que é um quadro inteligente que vai me trazer informações específicas. Eu posso colocar na minha visão periférica aqui uma outra informação específica. Então eu consigo basicamente ter um HUD de opções. A gente consegue trazer engajamento, né? Exato, e consigo brincar com o meu ambiente físico. Eu consigo trazer elementos do meu ambiente físico. Então, basicamente, a realidade aumentada
eu consigo projetar algo e etc. A realidade virtual, eu me teletransporto para aquele local, né? Eu vivo aquela experiência. Em realidade mista, eu continuo no meu local, mas eu consigo traquear o ambiente, eu consigo misturar a realidade aumentada com o ambiente. Beleza. Por que a gente tem que explicar essas 3 diferenças aí que você acabou de falar? Porque justamente pelo próximo tópico que eu quero trazer, que é o cenário da educação corporativa no Brasil. Boa. Aqui no Brasil a gente está nessa... A gente precisa sempre explicar, né? É realidade aumentada, é realidade virtual. A gente tem esse disparate de fora, principalmente dos Estados Unidos, que é onde essas tecnologias chegam. O preço desse óculos ainda não foi divulgado. A gente imagina aí que no Brasil chegue também com um investimento um pouco mais alto, mas acho que cenário da educação corporativa tem muito a ver com investimento de soluções para esse tipo de tecnologia. Sem dúvida. É difícil de encontrar soluções criadas na área de realidade aumentada. E precisa ser, Bruno, voltado só com óculos para criar uma solução de educação corporativa para a realidade aumentada? Não, o legal é isso, é o contrário. Os óculos, eles são vestíveis que ajudam a ter essa experiência, mas não necessariamente são vitais. Inclusive, a gente estava conversando antes, e vocês estão um negócio muito legal, que a cada ano que passa, a realidade aumentada é a tendência para o ano seguinte. Sempre, há uns 3, 4 anos já é tendência para o ano seguinte. Exatamente. E por que eu acho que esse é o ano da realidade aumentada? Por que ele não foi anteriormente? Por causa de hardware. Eu não tinha celulares com capacidade que a gente tem hoje. Hoje o meu celular é mais potente que o meu notebook. Sim. Então, olha o quanto abre de margem de processamento para eu poder gerar inputs gráficos dentro do smartphone ou dentro de onde for. Porque realidade aumentada, eu não preciso, definitivamente eu não preciso. Enfim, eu trabalho com realidade aumentada há 6 anos atrás, ou melhor, desde 6 anos atrás, né? E ela vem evoluindo, ela vem se reinventando ao longo do tempo, com engines novas e tal. Tá mais acessível. Absolutamente mais acessível, ela está mais rápida, ela está mais leve e eu tenho hardwares mais parrudos. Ou seja, eu tenho uma tecnologia extremamente consolidada e eu tenho hardwares mais parrudos. Então não tem como dar errado. Sim. Então até o celular mais simples hoje, de entrada, eu consigo imputar a tecnologia que eu quiser, salvo proporções, mas eu consigo trazer muita coisa legal para smartphones de entrada. Ou seja, já puxando o gancho, com o smartphone, que é a maneira mais fácil da gente imputar realidade aumentada. E mais móvel, né? Porque cada pessoa tem o seu smartphone. Exatamente. Eu acho que um tema que eu queria trazer para a mesa é como viabilizar isso na nossa realidade. Boa. No Brasil, na nossa educação corporativa daqui. O óculos, normalmente eu preciso fazer um investimento um pouco mais alto. Sem dúvida. E ele eu não consigo trazer uma por pessoa, eu preciso trazer para um grupo. Exato. Né? E quando eu trago a realidade aumentada para um celular, para um smartphone, você capilariza, né? Exato. E hoje em dia, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas andam com seu smartphone sem dúvida 24 horas por dia. E tem um negócio legal. Eu estava conversando com o nosso engenheiro de software e ele trouxe uma novidade de não muito tempo, que eu já consigo rodar a realidade aumentada através do meu navegador. Ou seja, sim, nem mais do smartphone eu vou precisar. Então, a tecnologia ficou tão difundida e tão inteligente, falando de realidade aumentada, que, cara, com o navegador eu consigo fazer rodar. Então, por isso que, para mim, fez muito sentido trazer esse material, porque deu pano para manga, deu margem para a gente conversar sobre o quão tá próximo da gente, o quão fácil tá desenvolver uma tecnologia que parece extremamente distante da estratégia, né? O quanto a gente consegue trazer, então estudando cases de realidade aumentada e tal, que você pode trazer para trazer mais experiência, engajamento, que a gente acaba não cogitando, né? Por não achar que isso é tangível, que é Exato. Palpável e tal. Então, basicamente, será que é o momento certo para o lançamento? Em tese, é um lançamento de um novo hardware, né? De um novo modelo. Exato. Mas a tecnologia já existe e o hardware também já existia. Então, lançamento por lançamento, não. Aí agora você me perguntar,
é um bom momento para esse lançamento? Eu acho que a cada ano que passa, fica melhor. Porque eu consigo ter esse eixo de tecnologia com hardware. E eu ainda tenho a opinião que quanto mais soluções a gente tiver, mais próximo vai ficar para a gente usar isso na área de educação corporativa. Boa, você diz mais case? Não, se a gente tiver só um equipamento, só uma possibilidade, boa. Normalmente o preço vai ser mais alto, vai chegar aqui para a gente com um valor um pouco mais alto. Exatamente. Se nós tivermos concorrência, fica muito mais fácil chegar aqui para a gente. Concorrência, baixa o preço, aí a gente pode estudar qual que é o hardware mais indicado para a nossa solução corporativa. Exatamente. E eu consigo deixar quase que zero ou zerar o custo de investimento com hardware. Exato. Porque eu tenho essa pegada mais curiosa, mais geek e tal, eu fui buscar o quanto eu acho que vai chegar esse equipamento no Brasil, porque não tem preço ainda, como você disse. Mas o HoloLens 2 estimam 10 mil. Então eu acredito que a Lenovo vai ficar nesse meio do caminho. Então um investimento de 10 mil por colaborador, cara, é um valor alto. Por time, talvez se dilua. E depende da estratégia. Pode ser um lab de inovação em que eu coloco isso e dou treinamento através do material. Depende de quantas pessoas eu consigo fazer rodar ali naquele equipamento. Aí a pergunta é, eu preciso disso? Não. Acho que não. Segundo, seria legal ter, né, para a pessoa poder ter contato? Sim. Sim, experiência de aprendizagem. E o melhor, eu preciso disso para rodar a realidade aumentada? Não. Boa, é isso que eu queria trazer. A realidade aumentada independe desse tipo de vestível para ser usada. Exato. Então, a gente mesmo tem cases que trabalhamos com realidade aumentada através do smartphone, do colaborador, do vendedor, Perfeito. Algumas vezes, e totalmente voltado para a educação. 90% da minha entrega em realidade aumentada, ela é através do smartphone. Tem que trazer mobilidade. Sem dúvida. Então, para você que ficou com a gente até agora, eu queria primeiro agradecer muito. Esse é um episódio em que nós trouxemos um lançamento da Lenovo, uma tecnologia para a gente conseguir permear outras áreas, né, outras tecnologias e tal. Foi um papo tech. Exato, um papo mais tech. Com certeza o próximo papo vai ser um pouco mais ed, né? Então a gente vai trabalhar nesse meio do caminho. Se você achou legal a parte de experienciar e entender um pouco mais sobre as tecnologias, o que dá para usar de tecnologia na parte de educação corporativa, por favor, comenta aqui e deixa pra gente no Instagram. A gente está usando como campanha. Legal. Então, nosso canal de comunicação no Instagram. Boa. E pode deixar o comentário no post, pode mandar direct, a gente vai dar atenção, vai ver o que é a sua sugestão, vai trocar ideia, vai briefar. E numa dessa eu te convido aí para conversar junto com a gente. Exatamente. Então a ideia era dividir com vocês isso. Espero que a gente tenha conseguido cumprir, né, os preceitos, que é entregar isso de forma direta e que você aprenda um pouco mais depois de ouvir esse material e poder discutir sobre, né, tanto tecnologia ou quanto isso impacta no mercado de educação corporativa. Ou até mesmo vá atrás de mais informações, Boa, né? Claro. Provocar um pouquinho esse lance de querer conhecer realidade aumentada para a nossa área de educação corporativa. Exatamente. E é isso. No mais, eu queria novamente te agradecer, dizer que a gente está disponível nos nossos canais pessoais e principalmente no canal da TOT no Instagram. E eu espero que a gente se veja o mais breve possível. Até breve. Valeu, gente. Até a próxima.